que é aprender a acabar de vez com as cochonilhas nas suas plantas, sejam elas orquídeas, sejam elas rosa do deserto ou qualquer outra planta que você está tendo dificuldade de cuidar porque as cochonilhas não deixam a sua planta viver. Então, fique nesse vídeo que eu vou lhe explicar tudo de como que funciona, de como que você pode resolver esse problema que é tão chato pra gente que ama as nossas plantinhas e quer ver elas saudáveis. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Darlan Rocha Orquídeas. Aqui nós falamos principalmente de orquídeas, mas nas plantas no geral, porque eu sou um amante de plantas, então qualquer coisa que seja verde, né, que esteja brotando e nascendo, eu sou muito apaixonado. Esse vídeo ele é dedicado para as cochonilhas. O que seriam as cochonilhas? As cochonilhas são pragas, né? São uns negocinhos brancos que dão nas folhas das nossas plantas. É como se fossem uns insetos, né? Umas formiguinhas brancas bem pequenininhas. Deixa eu até ver se eu tenho alguma planta aqui, ó. Eu comecei a tratar uma planta minha. Deixa eu ver, ó. Vocês estão vendo esses pontinhos brancos aqui, ó? Então, isso daqui, pessoal, é cochonilha. Isso é cochonilha. Essa minha planta, ela estava infestada de cochonilha, mas é infestada de uma forma que eu não tenho nem como explicar para vocês. Ou seja, a planta ela é verde, mas ela estava branca, né? Ela está um pouco sofrida, né? Porque para tratar a cochonilha, ela vai sofrer um pouquinho. Da forma que ela estava, ela precisou sofrer um pouquinho. Ela estava muito, mas muito mesmo, com uma quantidade muito grande de cochonilhas. Então, inclusive, eu tô com as folhas secas aqui, né? Essas folhas já não prestam mais, ó. E o que a cochonilha faz, pessoal? A cochonilha, ela suga toda a seiva da nossa planta. Então, a cochonilha, ela vai desidratando a sua planta. Sabe quando você molha e você fica, meu Deus, eu tô molhando até demais a minha planta, né? Principalmente para orquídeas, eu tô molhando até demais e a planta tá com as folhas enrugadas, tá com a folha seca, né? Isso são o quê? As cochonilhas embaixo da sua planta, ó. Aqui tinha tanta cochonilha, olha como estava. Olha só a situação dessa folha. Então sugou tanto a seiva que a folha ela vai morrendo, né? Ela vai desidratando. Inclusive já tem uma folha seca aqui, ó. Ela tá totalmente seca e desidratada. Mas aqui foi porque eu fiz o tratamento, né? Vou até deixar ela cair por ela mesma, ó. Mas então, pessoal, como que nós tratamos as cochonilhas? Como que eu trato as cochonilhas nas minhas plantas? Eu vou começar com as orquídeas. Então, as orquídeas, o que eu faço? Eu identifico as cochonilhas, então vamos supor que as cochonilhas elas estão nas plantas, né? Em todas as folhas, né? Igual aqui, o que eu faço? Eu tiro com o dedo, né? E passo em um paninho com álcool, algo do tipo. Quando é pouquinha, quando não tem esse perigo, né? E eu borrifo também semanalmente uma loção que eu vou explicar para vocês como que eu fiz essa loção. Mas basicamente, como que eu tratei essa planta, né? Como que eu não perdi essa planta para as cochonilhas. Ela tá com esses pontinhos brancos aqui, mas aqui não é cochonilha, tá? Então, como que eu tratei essa planta? Como que eu acabei com as cochonilhas com essa minha planta? Basicamente eu preciso lavar a minha planta. Então você precisa colocar a sua planta debaixo da torneira. Se você identificou que sua planta está com cochonilha, as orquídeas, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar ela do local que ela está e você vai lavar ela por completo. As cochonilhas, elas ficam também, ó, entre os bulbos, ó, entre essas partes aqui que a gente consegue tirar. Então, a gente tem que lavar porque a gente precisa remover isso daqui também, ó, que é o que vai cobrir o bulbo da nossa planta, ó. Isso daqui é como se fosse uma proteçãozinha, né, dos bulbos. Então as cochonilhas, elas aproveitam essa proteção para ficar aqui dentro e ir sugando a seiva dos nossos bulbos, das nossas partes, né, da parte das plantas, onde são armazenados aí a água, os nutrientes, né? Então as cochonilhas, elas fazem isso. Como que as cochonilhas elas vêm para as suas plantas? Elas podem pegar através de outras plantas, então pode ter uma planta que você levou que tinha uma cochonilha, se prepare que pode pegar, né? Porque elas vão através do vento, então elas vão através do vento para uma planta para outra e aí vai pegando. Elas aproveitam também da umidade, então quanto mais umidade, mais cochonilha pode gerar aí nas suas plantas. Plantas de sol pleno, que fica no sol o dia todo, tem menos probabilidade de pegar cochonilha. Mas enfim, então como que eu trato as minhas cochonilhas? Eu tiro a minha planta, lavo a minha planta por completo. E como que você lava, Darlan? Eu lavo com uma buchinha, ó, com essa parte amarela da buchinha.
eu esfrego a buchinha em toda a minha planta. Darlan, você utiliza o quê? Eu utilizo basicamente o que todo mundo tem em casa. Eu utilizo o detergente, eu utilizo uma buchinha e o detergente. Pode ser IP, pode ser qualquer outra marca, mas que seja esse detergente mais fraco, né? Nada muito forte. Então coloco debaixo da pia, esfrego até eu perceber que eu tirei quase todas as cochonilhas, né? Então eu preciso de fato meio que tirar todas as cochonilhas. A gente não vai conseguir tirar todas porque tem alguns ambientes, né, que elas ficam internas. Faço esse processo, lavo minha planta, deixo a minha planta secar um pouco. Depois eu venho com um pouquinho de álcool na bucha. Então álcool, eu misturo um pouquinho de álcool, né? Cerca de mais ou menos 2 tampinhas de álcool, né? 2 tampinhas de álcool para uns 300 ml de água. Misturo e pego a buchinha também e vou passando dessa forma, levemente, ó. Então eu passo, tá? Eu passo em toda a minha planta, ok? Então misturei o álcool com a água, vou passando em toda a minha planta, tirei, pronto. Fiz esse processo, vou deixar a minha planta descansando mais ou menos 1 horinha e depois eu faço o replantio dela normalmente, tá? Então, basicamente, dessa forma que eu trato as cochonilhas nas orquídeas. Por que nas orquídeas? Porque tem uma forma da gente tratar também nas rosas do deserto, que geralmente dá bastante cochonilha, né? Não sei se vocês sabem, mas dá muita cochonilha nas rosas do deserto. E eu peguei umas que infestaram de cochonilhas, não sei o motivo. Tive até que fazer um tratamento nas minhas rosas agora, que eu vou explicar para vocês o que foi. Então, basicamente, nas minhas orquídeas eu faço esse processo. Pego uma buchinha, coloco debaixo da torneira e lavo. Tiro todas as cochonilhas, tá? Nas orquídeas a única solução é essa. E para semanalmente, como eu falei para vocês, eu tenho uma outra solução, que é uma solução à base de 1 colher de detergente, 1 colher de detergente para 1 litro de água, tá? Então eu utilizo 1 colher daquelas colheres grandes, né? De sopa mesmo, colher de sopa, 1 colher de detergente e utilizo também 1 tampinha de pinho-sol. Eu vou até colocar uma imagem do pinho-sol aqui. Então, 1 tampinha de pinho-sol. E misturo na água, nesses 1 litro de água, tá? Coloco num borrifador e o que eu faço? Ó, coloquei aqui, ó. E aí eu borrifo, ó. Ó, borrifo na minha planta 1 vez na semana, ó. 1 vez na semana tá suficiente. Além de deixar o ambiente cheiroso, né? Por conta do pinho-sol. Ó, do pinho. Mas não é pinho-sol, é pinho, tá? E aí eu borrifo dessa forma. Pronto. Borrifa, pessoal, por debaixo, né? Certifique que ela tá toda borrifada com essa solução, ó. Ficou bem borrifada, tá? Tá até pingando. Eu deixo ela longe do sol. Então eu coloco ela num lugarzinho que não fica no sol. Deixo ela aqui no cantinho, certo? Então basicamente é dessa forma que eu trato as cochonilhas. Eu tô inclusive com uma outra planta aqui, ó, que eu não sei se ela vai sobreviver, ó. Vocês podem ver que ela está muito desidratada, ó. Essa manchinha branca aqui, ó, não é cochonilha, tá? Isso daqui, ó, não é cochonilha, não. Deve ser alguma coisa que caiu aqui. Deixa eu tentar tirar. É algo meio seco. Pronto. Então, ó, vocês estão vendo que essa orquídea, ó, olha essa folha como é que tá feia. Olha só. Eu coloquei ela aqui, ó, num potinho com carvão e pedra brita, né? Pra ver se ela consegue enraizar. Porque eu peguei essa planta aqui, ó, ela já tava totalmente sem nenhuma raiz. Então eu fiz esse processo que eu falei pra vocês, coloquei debaixo da torneira, né? Lavei, fiz todo esse processo pra ver se eu conseguia salvar essa planta ainda. Ela tava muito mais feia, né? Eu não sei se ela vai ter jeito de eu salvar essa planta, tá? Mas, por quê? Porque ela tava muito debilitada, então ela já tava sem raiz, né? E eu coloquei aqui no carvão para ver se o carvão dá uma enraizada nela, junto com as britas, né? E eu molho frequentemente, né? Então tem o meu borrifador aqui, todos os dias eu venho aqui, jogo um pouquinho de água, a água escorre totalmente, né? Eu posso molhar todos os dias porque minha região ela é muito seca, certo? Então se a sua região ela é úmida, então nem pense em molhar todos os dias porque vai gerar problemas aí para vocês, tá? Então basicamente eu tenho essa planta também que eu tratei das cochonilhas. Eu tenho uma outra orquídea, pessoal, que é a minha orquídea que estava em floração, inclusive, que é essa daqui, ó. Ela está finalizou na verdade a floração.
essa orquídea, ela era a que mais estava infestada com cochonilhas. Eu vou até mostrar aqui, ó, para vocês verem, ó, esses pontos pretos, né, que foi o que a cochonilha fez e faz com as nossas plantas. Então a cochonilha, ela suga toda a seiva da nossa planta e deixa essas manchas feias, né? Então essa planta aqui, ó, eu também tratei a cochonilha dessa mesma forma. Então eu tratei dessa mesma forma, né? Lavando ela, tirando ela do lugar. Então lavava muito bem essa planta. Inclusive a floração dela é a coisa mais linda, né? O perfume que essa planta também exala é um perfume magnífico. Então, basicamente, como é que eu trato a cochonilha? Eu trato a cochonilha lavando as minhas orquídeas, tirando toda a cochonilha debaixo da água corrente, né? Deixa a água escorrer, você lava. Depois eu pego uma solução com um pouquinho de álcool, né? 2 tampinhas de álcool para cerca de 300 ml de água. Vou colocando, vou passando minha buchinha pela parte amarela e vou lavando da seguinte forma. Então eu vou fazendo assim, ó, lavando, né? Todos os cantinhos, né? De forma firme, de forma delicada para não machucar tanto sua planta. E aí depois de alguns dias a sua planta ela vai começar a se recuperar. Não é rápido, né, a recuperação. Então se a sua planta ela estiver muito atacada aí por cochonilhas, ela demora um pouco, né? Deixa a sua planta em uma área mais sombreada, né? Em alguns casos, se você quiser deixá-la um pouquinho no sol da manhã, é muito bom também. As cochonilhas não gostam, né, de sol, não gostam de tempo quente, tá? E uma vez na semana eu borrifo a solução que eu faço, que é a solução com pinho gel, tá? Com pinho gel não, com pinho. Aquele pinho mesmo, é o cheirinho, né, da gente limpar a casa. Acho que é pinho sol o nome. Ó. Então eu faço esse processo aqui na minha planta, ó. Tá caindo um pouquinho aí no... Então, gente, você tem que borrifar de uma forma onde que a planta, ela vai realmente pingar, ó. Vocês estão vendo minha folha como é que tá? Então ela pinga. Então uma vez na semana eu faço esse processo. Qual o melhor horário para fazer esse processo, Darlan? De tardezinha, né? De tardezinha, depois que o sol estiver se pondo. Por quê? Para não correr o risco do sol queimar as suas plantas, tá? E como que eu vou tratar a cochonilha nas minhas rosas do deserto? A cochonilha nas rosas do deserto eu acho ainda mais complicado de tratar. Por quê? Porque eu não consigo lavar, né? Pela quantidade de folhas e tudo mais. Então, deixa eu pegar essa minha rosinha do deserto aqui, que só tem só esses fiapinhos. Então aqui, ó, eu não consigo lavar ela da mesma forma que eu consigo lavar a folha da orquídea, que é a folha da orquídea maior, certo? Isso eu tô falando para as orquídeas, né? Eu tô falando as catleias, eu tô falando as orquídeas que tem uma folhagem um pouco maior que eu consigo lavar. Agora as dendróbinos, que são micros folhinhas, é quase difícil também da gente lavar. Mas o que eu faço nas rosas do deserto, né, para tratar essas cochonilhas? Ou a poda, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma de fácil acesso. Eu acho que eu tenho essa daqui, ó. Essa daqui, ó, eu fiz a poda dela, mas a poda de quê? A poda da folhagem, ó, já tá crescendo, tá vendo? Então eu cortei as folhas dessa planta e ela já tá crescendo, ela já tá me dando novas folhas, né? Eu cortei, tirei todas as folhas e não é arrancar a folha. Por quê? Porque se você arrancar, vai gerar cicatriz na planta. A planta ela vai sofrer, ela vai precisar cicatrizar, vai gastar energia para isso, ela vai se estressar, né? E esse não é o nosso objetivo. Nós cortamos a folha mais ou menos aqui, ó, tá? Então eu deixo um tufinho aqui, ó, para a planta ela meio que não perceber. Ela não vai perceber, ela vai falar, opa, acabou minha folhagem, então eu só vou liberar a folha. Ela só deixa a folha cair, ela só termina de fazer a folha cair, né? Mas ela não vai sofrer com esse processo. Inclusive essa planta ela tava com flor, né? Caiu, percebi aqui agora que caiu. Ela começa com uma flor preta, pessoal, uma flor um roxo bem forte, como se fosse uma rosa negra, né? E aí ela fica queimando aqui no sol, até que ela fica nessa textura, ó, a cor dela aqui, ó, tem uns pretinhos, tá vendo? Bem escuro aqui nas laterais. Enfim, ainda tá uma flor bonita, ó. E é basicamente isso. Então eu corto e eu faço a mesma coisa, tratamento da mesma solução, uma colher de detergente, 1 litro de água e 2 tampinhas de pinho-sol e borrifo na minha planta, e vou borrifando, tá? Dessa forma nós iremos acabar com as cochonilhas, né? E se você tá com sua planta, até mesmo o caule
o caule dela, né, tá cheio de cochonilhas, tá infestado, aí você pode lavar ela. Aí você tem que lavar a sua planta para tirar o excesso daquela cochonilha e mandar embora, certo? Mas se for superficial, nas folhas, nas folhagens, uma das soluções é cortar as folhas. Isso não vai prejudicar a planta, isso vai estimular que ela dê mais brotações, que ela dê mais flor mais rápido, além da gente combater essas pestes, né, que ninguém gosta aí no nosso jardim, que são essas cochonilhas que acabam sugando a seiva das nossas plantas, essas praguinhas, tá? Vocês estão vendo essa Cymbidium aqui linda, né? Também eu nem falei dela inicialmente, mas foi uma planta que eu comprei muito baratinha, tá? Eu comprei no Atacadão por R$50, né? Não é tão barato, mas foi o valor de R$50. Eu achei que foi um valor legal, né? Uma planta muito bonita, uma orquídea muito bonita, essa Cymbidium. Eu não tinha a Cymbidium ainda, tá? E pessoal, se vocês tiverem alguma dica que eu possa utilizar nessa minha catleia, né? Nessa minha orquídea aqui, vocês me falam, né? Porque eu tô sentindo que ela vai, que ela não vai. Ó, mas é basicamente isso daqui, o tratamento que eu faço com ela. Eu também borrifo, né? Uma vez na semana eu borrifo essa solução. Aí vocês podem perguntar, Darlan, essa solução ela não agride a planta? Não, na quantidade que a gente utiliza, ela não agride a planta. Então vocês podem utilizá-la sem nenhum problema, tá? Então não fique preocupado. Claro, não pode utilizar durante o dia, com sol. Darlan, eu preciso lavar depois que eu apliquei essa solução? Não precisa, vocês podem deixar a solução que não tem problema nenhum. Rega normalmente, né? Então, no momento que você borrifar, você espera aí mais ou menos 1 hora até você regar. Você pode regar normalmente. Se cair também aqui dentro, não tem problema, porque a quantidade é uma quantidade pequena, né? A quantidade de produto que nós colocamos para combater essas cochonilhas é uma quantidade pequena. Então, não precisa se preocupar em relação se isso vai matar a sua planta ou não. Você pode falar, mas isso não está matando a sua planta? Não, não é isso que está matando minha planta. O que está matando minha planta é as cochonilhas, né? É a gente deixar as cochonilhas aqui, isso sim que vai matar as nossas plantas, certo? Pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? De como vocês podem aí, de maneira simples, de maneira eficaz também, tratar as cochonilhas. Eu tive muito problema com cochonilhas no início. Hoje eu resolvo meus problemas de maneira simples, né? Que eu já sei como é que é. Então, com uma buchinha, com um detergente e com uma solução que eu posso usar semanalmente, eu consigo tratar aí as cochonilhas sem nenhum problema mais, né? E eu sei que é uma solução super eficaz. Então, teste na sua casa, faça esse processo aí também e me conta aqui nos comentários, né, futuramente, se você fez esse processo, se deu certo, se foi eficiente aí para suas plantas, porque para minha está sendo. Se quer mais vídeos como esse, dicas, ou até mesmo ver orquídeas, ver plantas bonitas como esse Cymbidium, se inscreva no meu canal, deixa seu like, né, que é muito importante, dê um joinha e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau!